Olá, eu sou o Lisandro e começa agora mais um programa Meu Querido Pet. O mês de outubro é o mês onde se comemora o Outubro Rosa, mês de conscientização sobre o câncer mamário nas mulheres. E com os pets não é diferente. A neoplasia mamária é uma das principais doenças que atinge os pets hoje no Brasil. E é por isso que é importante nesse mês a gente falar mais sobre isso. Hoje eu estou aqui com a doutora Glenda Guedes, ela que é médica veterinária, especialista em oncologia, membro da Abrovet, Associação Brasileira de Oncologia Veterinária, e responsável pela equipe médica do grupo Polieducação. Doutora, eu queria te cumprimentar e eu vi que seu currículo é muito mais extenso, ainda é especialista em biópsias, citologias, criocirurgia, clínica médica, semi-intensiva de cães e gatos, análises laboratoriais, mas o foco hoje é oncologia. É um prazer ter você aqui hoje, viu? É um prazer estar aqui. Realmente estou muito lisonjeada de estar participando desse debate. Imagina, o prazer é nosso, principalmente no mês como foi esse mês de outubro, né, que está cheio de oportunidade para a gente falar sobre o câncer mamário. E o mais importante, eu acho que é você explicar para quem está assistindo para a gente o que é o câncer de mama, que hoje atinge cadelas e gatas. Explica pra gente como que é o câncer. Bom, então o câncer de mama nos cães e gatos, ele pode ser causado principalmente por 4 fatores. O principal fator é que as cadelas e gatas possuem ovários, assim como nas mulheres. Os ovários produzem hormônios que vão estimular a formação desses tumores de mama. Então, aquela cadelinha que às vezes tem uma gravidez psicológica também vai estar mais susceptível à alteração dos hormônios no organismo, com isso ela vai vir a desenvolver o câncer de mama. Cadelas também que fazem uso de anticoncepcional, tanto injeção quanto comprimido, apenas uma dose é o suficiente para a formação do tumor de mama. Cadelas também aí que são obesas, cadelas e gatas que são obesas, a obesidade, na realidade a gordura, ela produz substâncias que vai levar à formação do tumor de mama. Também os animais que estão aí susceptíveis, que convivem em ambientes que têm agrotóxicos, por exemplo, estão mais susceptíveis a desenvolver tumor de mama também. Então, geralmente são esses casos que a gente observa que os animais mais sofrem com câncer de mama. Você falou um ponto que eu acho que é muito especial, que é a questão da injeção anticoncepcional. Hoje, a gente que atua na causa animal sabe que é muito frequente encontrar, inclusive, essas injeções dentro de pet shop. As pessoas fazem isso como um método econômico para impedir a procriação indesejada dessas fêmeas. E olha o que a doutora falou, apenas uma injeção dessa é suficiente para desenvolver um câncer mamário, é isso? Isso, apenas uma injeção ou um comprimido já é o suficiente. E muitas vezes esse animal vem a tomar essa injeção ou esse comprimido lá no início da vida, quando ainda é filhotinho. É claro que nós não vamos observar o tumor nesse primeiro momento, mas sim quando esse animal já estiver mais velho, então depois dos 6, 7 anos que a gente começa a observar a formação do tumor. Muito interessante, né? É uma coisa que eu sempre fui contra, mas vale a pena a gente reforçar aqui, né? Para as pessoas não aplicarem injeção anticoncepcional ou comprimido, porque isso compromete a saúde do pet. E para me preparar para a entrevista que eu vim fazer com a senhora, eu li muito sobre o câncer de mama em mulheres, em humanos, né? E eu descobri uma coisa que eu não sabia, que é que o câncer de mama também se desenvolve em homens, muito raramente, mas acontece pelo menos nos humanos. Com os pets é igual, o câncer de mama é exclusividade das cadelas e das gatas fêmeas ou também os machos podem ter? Então, os machos também podem ser acometidos, como eu disse. Além do fato da cadela não ser castrada, ou passar por gravidez psicológica, ou tomar vacina anti-sil, a obesidade e os fatores ambientais também podem levar ao desenvolvimento do tumor de mama. Então, nos machos não é diferente. Então, se eu tenho um macho em casa que é obeso ou que tem acesso a agrotóxicos, por exemplo, esse animal está, sim, susceptível a desenvolver tumor de mama. Porém, a porcentagem é muito baixa. Apenas 1% dos machos podem desenvolver o tumor de mama. A maior incidência é em fêmea. Inclusive, o que eu falei no início do programa está certo, né? A maior incidência de câncer hoje em cadelas é o câncer de mama, né? O maior tipo de câncer. Isso. Incrível. E quais são os sintomas que as pessoas têm que ficar atentas? Assim, como que você identifica que seu animal pode estar com... Eu sei que existe um diagnóstico preciso feito pelo veterinário, mas para quem está em casa, quais são os primeiros sintomas que o animal apresenta quando enfrenta essa moléstia?
Então, em casa eu sempre recomendo para os tutores que palpe as mamas do seu animalzinho, palpe todas as glândulas mamárias, palpe com atenção, porque o sinal pode ser discreto, aparecimento apenas de um pequeno nódulo, um carocinho, né, o famoso carocinho. Então esse carocinho ele pode ficar ali nessas glândulas mamárias por anos. Então o animal, e às vezes ele não vai demonstrar nenhum sinal clínico, vai comer, beber água, tudo normal, apenas apresenta um pequeno carocinho na mama. Que é muito semelhante aos humanos, né? Que também falam muito que o câncer se desenvolve, você não apresenta nenhum sintoma. Às vezes, quando o sintoma surge, já é quando está muito avançado. E pelo menos na medicina humana falam que quanto mais cedo você identifica uma neoplasia, muito maiores são as chances de tratamento e de sobrevivência. Com os pets é igual? É da mesma forma. Então, se a gente faz um diagnóstico precoce, a gente também vai ter um resultado muito melhor. Então, falando ainda sobre essa questão da avaliação do tumor de mama em casa, então o tutor, quando ele faz essa primeira palpação, entende que ali tem um tumor, então a gente vai ter um resultado melhor no tratamento. Mas agora, aquele animal que já vem desenvolvendo esse tumor há muito tempo, é um animal que tem um tumor há mais de 2 anos, por exemplo, então ele pode sim ter sinais, às vezes secundário a metástases, que se instalou em outros órgãos, como pulmão, fígado. Metástase é um termo muito usado, mas eu acho que as pessoas que estão em casa às vezes não sabem. O que é uma metástase? Explica para o pessoal. Então, a metástase é o seguinte, quando a gente tem um tumor primário, um primeiro tumor, e esse tumor começa a migrar para outro tecido, então a gente tem uma metástase. Esse tumor deixou de estar localizado em apenas uma região e agora passa a se alojar em outros tecidos. Então isso é chamado de metástase. É como se um pedacinho daquele tumor cancerígeno entrasse na corrente sanguínea, não sei qual que é o termo certo, fosse para outra área e daí começa a desenvolver o câncer, por exemplo, na cabeça, porque foi parar lá. Eu não sei se pode chegar na cabeça. Basicamente isso aí, pode. De uma forma ilustrativa, acho que é mais ou menos isso, né? Por isso que é tão importante, né, fazer o diagnóstico precoce desse tipo de situação. E eu gostaria de perguntar para a senhora agora como é feito os diagnósticos, como que hoje vocês identificam de forma clara na medicina veterinária que o animal está comprovadamente com uma neoplasia. Bom, então, o primeiro passo é o exame das glândulas mamárias. Esse é fundamental. A partir do momento que a gente encontra um nódulo na glândula mamária, então nós podemos fazer uma citologia, que é coletar pequenas células daquele tumor, para identificar se trata de um tumor maligno ou benigno, ou se apenas talvez é uma infecção, por exemplo, uma mastite. Mas o diagnóstico definitivo é realizado por meio da biópsia. O histopatológico é o exame de eleição para a gente chegar num diagnóstico. Biópsia é tirar um pedacinho lá do tumor, né, encaminhar para uma análise e concluir se aquilo é benigno ou maligno. Se for maligno, é porque é o câncer, né? Isso, e geralmente, na medicina veterinária, a gente, na hora de realizar essa biópsia, a gente geralmente não faz somente a remoção de um pedacinho. Pode ser muitas vezes, em alguns casos, mas na boa parte dos casos, a gente precisa remover toda a cadeia mamária da paciente. E depois analisar. Doutor, o papo está muito bom, mas agora eu quero que você acompanhe comigo aqui os vídeos do que os animais estão aprontando na casa das pessoas, algumas coisas que estão acontecendo aí, eu acho que a gente vai rir um pouco com isso. Acompanha comigo e daqui a pouco a gente volta com o programa Meu Querido Pet.
Paiol Centro Veterinário e Pet Shop. Quando eu falo de centro veterinário, eu estou falando de um lugar completo para receber o seu pet, para oferecer todos os produtos e serviços. Sabe por quê? Porque a Paiol, em primeiro lugar, ela é clínica. Ela tem consulta, vacina, exames laboratoriais, raio-x, ultrassom, tomografia, internação e cirurgia. Ela tem serviços também como banho e tosa, táxi dog e medicação. E a Paiol não podia deixar de ser loja também, com venda de ração, acessórios, brinquedos, casinhas, caminhas para vários tipos de pet. A Paiol, olha, ela tem dezenas de unidades. Eu estou aqui em Suzano, mas no Alto Tietê, além de Suzano, ela tem Ferraz, Mogi, Itaquá e muitas unidades espalhadas por São Paulo inteiro. Se você quiser saber onde tem uma Paiol pertinho de você, é só você entrar nas redes sociais ou ir lá no site que você encontra todas as unidades inscritas lá. Lembrando que a unidade de Itaquá também tem um hospital 24 horas e fica pertinho ali do shopping de Itaquá. Paiol Centro Veterinário e Pet Shop. Amor pelo seu pet. Eu quero falar com você, empresário, você comerciante, você profissional liberal. Você já conhece o projeto hashtag TV na Rua Suzano? É um grande painel que fica lá na Rua Baruel, altura do número 434. Que, aliás, se você passar por lá, pode tirar foto, marcar a gente e você vai ter uma ideia de como o seu produto vai ficar exposto ali na região. São mais de 2.000 visualizações mensais, onde você dará ao público acesso ao seu produto, ao seu serviço. Você gostou? Entre em contato através do nosso WhatsApp 939 40 50 53 939 40 50 53 e tenha a sua marca exposta no maior painel digital da região. Hashtag TV na Rua Suzano. Voltamos com o programa Meu Querido Pet. Hoje eu estou aqui entrevistando a doutora Glenda Guedes e a gente está falando sobre oncologia, especialmente nesse mês onde se comemora, se homenageia o Outubro Rosa, que é o mês de prevenção ao câncer de mama. A doutora já explicou muita coisa para a gente aqui sobre o câncer e agora eu queria ir para etapa final. O momento que você identifica o câncer, você explicou como ele é identificado, quais são os métodos de tratamento de um câncer mamário hoje? Então, o tratamento de eleição, de fato, vai ser a cirurgia. A cirurgia, ela pode ser muitas vezes acompanhada da quimioterapia, no pós ou no pré, inclusive, mas também outros métodos de tratamento vai ser a eletroquimioterapia, a radioterapia, então são outras opções também de tratamento, mas de eleição é cirurgia e quimioterapia. A mais frequente são essas. Então, a chance de cura, eu acho que é uma avaliação um pouco pessoal, eu sei que tem chances de cura, mas na sua avaliação, você que é especialista nisso, a probabilidade de cura, ela acontece vinculada a alguma etapa em específico? Tem grandes chances de sobrevivência esse tipo de câncer? Como é que é? Explica pra gente. Em relação às chances de cura, tudo vai depender de qual tumor que esse paciente está apresentando, o tamanho desse tumor, o tempo de evolução. Então eu vou dar dois exemplos. O primeiro, aquele paciente que apresenta um tumor de pouco tempo, há 2 meses, um tumor pequeno de crescimento lento, então a gente fez uma citologia, vimos que é um tumor maligno, fizemos a cirurgia, uma remoção completa, tiramos esse tumor, mandamos para análise, agora vamos entrar com a quimioterapia, as chances de cura é quase que 100%. Outro caso é um paciente que tem um tumor, um nódulo na glândula mamária, mas que vem de um crescimento rápido, às vezes até mesmo um crescimento lento, mas já tem, sei lá, 2, 3 anos com esse tumor. Então, as chances de curas desse paciente já reduz muito. Tudo vai depender de como nós vamos conduzir o início, logo no início do surgimento desse tumor. É muito semelhante à medicina humana, né? Que sempre as pessoas falam, quanto mais cedo você começar a tratar, realizar os exames periódicos, mais fácil, mais chance a cura e a sobrevivência. Sim. E você falou um pouco no início, eu queria que você explorasse um pouco mais esse assunto sobre as formas de prevenir esse tipo de câncer, porque, por incrível que pareça, as pessoas às vezes acham que vem do acaso, né? O câncer pega qualquer animal e não tem como prevenir, mas existem formas, né, práticas que podem ser realizadas que evitam um pouco. Queria que você explorasse um pouco mais esse assunto.
Bom, então, a primeira situação que a gente precisa entender é que o câncer, por vezes, ele pode ser genético. Então, se a mãe da paciente ou a avó já passou por essa condição, já teve um câncer de mama, então essa paciente está susceptível. E isso é uma coisa que a gente não consegue ter controle dentro da veterinária, porque muitas vezes a gente não sabe a linhagem desse paciente. Tá, então, agora entrando em fatores que a gente consegue controlar. A castração, porque se a gente faz uma castração no tempo adequado ali entre o primeiro e o segundo cio, nós vamos conseguir prevenir esse câncer de mama em porcentagens significativas. Outra situação também... Só sobre a castração, pode ser, então, depois do primeiro cio, não precisa ser necessariamente... Porque eu já ouvi algumas pessoas falando sobre castração precoce, para você fazer antes do animal desenvolver o aparelho reprodutivo dela, né, no caso das fêmeas. Isso pode ser feito, traz benefícios mesmo ou precisa esperar o próximo cio? O ideal, de acordo com o último consenso de tumor de mama em cadelas e gatas, o ideal é que a gente espere o primeiro cio. Por quê? Até o primeiro cio, o animal está em fase de desenvolvimento, articulação, osso. Então, a gente precisa dos hormônios produzidos pelos ovários para que esse animal cresça. E que futuramente, quando idoso, não tenha problemas articulares, por exemplo. Então, logo após o primeiro cio, a gente consegue reduzir a chance desse animal ter um câncer de mama quando idoso. Esse animal também vai ter tempo suficiente para ter desenvolvido as articulações e osso, e a gente não vai ter comprometimento da saúde no futuro. Agora, passou do segundo cio, a gente já as chances de prevenção já reduz, mas ainda a gente consegue prevenção. Então, por isso que é importante, mesmo que passou do segundo cio, castre. Só que antes do primeiro cio, a gente já não recomenda mais, a não ser que é um animal de rua, que as chances dela emprenhar, de vir a contrair uma doença é muito alta, então é melhor que a gente faça uma castração precoce. Então, cada animal tem que ser avaliado de forma individual mesmo. E a fêmea que ela reproduz, ela passa pelo cio, mas ela efetivamente tem uma gestação, ela tem aumento de chances da probabilidade de câncer, ou está só vinculado ao cio, não tem relação com a gestação em si? A gestação também pode ser um fator que estimula aí a formação do câncer, mas principalmente em relação ao cio. Ao cio. E isso é curioso que ele contradiz muito do que a própria veterinária falou no passado, porque tem umas recomendações que as pessoas falam que não era bom castrar, né, o animal, mas hoje já tem estudo suficiente que mostra o contrário, né, por isso que vocês exploram isso. Isso, justamente por isso que eu frisei o último consenso do tumor de mama, porque justamente as condutas mudam muito, sabe? E falando ainda sobre a prevenção, não usar o anticoncepcional, isso é fundamental. Outra forma de prevenção é a obesidade, que pouco se fala sobre esse assunto, mas a obesidade também é um fator de predisposição a desenvolvimento de tumor de mama. Isso por uma questão de hormônios também, da produção de hormônios. Por produção hormonal. Entendi. E o outro fator é os animais que acabam ficando expostos a agentes ambientais que podem levar ao câncer. Agentes cancerígenos, como agrotóxicos que eu disse, né? Você citou agrotóxico, mas eu imagino que as pessoas que estão em casa, que não têm planta em casa, não faz nenhum tipo de colheita, devem estar pensando nos produtos de limpeza, esse tipo de coisa também é um influenciador? Olha, indiretamente sim, com certeza. Todos os produtos que de alguma forma pode ser carcinogênico, que leva à formação de um câncer, vai ser um fator para a gente evitar. E produtos de limpeza tem muitos, né? O animal fica em contato direto, por isso que eu acho que é tão importante a limpeza adequada de ambiente e tal, para não deixar esses resíduos por lá, né? Que isso de alguma forma pode prejudicar esse ambiente. Tem mais formas de prevenção do câncer de mama ou as principais são essas? E a autotor, se ele tem por hábito, não é uma forma de prevenir, mas se ele tem por hábito de sempre palpar as glândulas mamárias, se porventura aparecer um pequeno nódulo, aquilo que a gente conversou, se eu tenho um diagnóstico precoce, eu posso ter a cura do meu paciente. Então, por isso que é importante, que entra dentro da prevenção também, a palpação das glândulas mamárias em casa. Agora, no mês do Outubro Rosa, vocês percebem uma mudança no comportamento das pessoas que têm pet, no sentido de procurar mais as clínicas veterinárias? Como que é lá na sua rotina? Com certeza, as pessoas ficam mais preocupadas nesse mês
justamente por ser um mês de conscientização, mas é válido lembrar que a palpação das glândulas mamárias, o acompanhamento oncológico não é só no Outubro Rosa, é durante todo o ano. Isso, e tem uma frequência adequada para as pessoas fazerem isso? Eu acho que no caso de humanos é uma vez por ano recomendam a palpação, não é? Ou a cada 6 meses, eu não lembro. No caso dos pets? No caso dos animaizinhos, eu peço sempre a cada 6 meses, porque tudo que um humano tem de doença ali em 80 anos, o animal tem em 15. Um espaço muito mais curto, Muito mais curto. Então, por isso que a frequência ao veterinário também tem que ser maior. Entendi. Doutor, o papo está muito bom, mas eu quero que você acompanhe comigo agora. A gente vai colocar no ar o quadro Meu Pet na TV, que são as pessoas que mandaram as fotos dos pets aqui. Vamos assistir, a gente volta daqui a pouquinho. Então você acabou de assistir o quadro Meu Pet na TV, e se você quer ver o seu pet aí, é só postar lá no Instagram, nas redes sociais, com a hashtag Meu Querido Pet. Daí você vai ver o seu pet aqui também durante as telinhas, muito legal, né, doutora? Sim. E a gente chegou ao final da entrevista, eu queria que você se despedisse agora e deixasse o seu contato para que as pessoas possam acompanhar o seu trabalho. Novamente, foi um prazer estar aqui com você, e para quem quiser me acompanhar, meu contato do Instagram é @GlendaGuedesOncovet. Aí pode me mandar mensagem por lá. Obrigado, doutora, pela sua presença aqui. A entrevista do programa Meu Querido Pet encerra agora, mas a gente vai para um rápido comercial e tem muito mais conteúdo ainda hoje. Olá, eu sou Emanuele Isabel e todos os dias você tem um encontro marcado com as notícias, atualidades e informações no Rede Alto Tietê News, o seu jornal que vai ao ar às 8 da noite e a reprise às 11h15. Não deixe de conferir. Rede Alto Tietê, a nossa TV. A Rede Alto Tietê é multiplataformas e também um portal de notícias. Digitando portalredealtotietetv.com.br, você tem acesso a todas as notícias do Alto Tietê. Links, conteúdos exclusivos e dicas de arquitetura com a Renata Dias. Tudo que movimenta a nossa região e é destaque no mundo, passa por lá. E sabe o que é melhor disso tudo? É que você pode assistir a TV ao vivo, diretamente no nosso portal. Acesse e conheça! Rede Alto Tietê, a nossa TV. Olá, você confere agora o nosso quadro Boletim Pet, as principais informações que movimentaram a causa animal passando na sua telinha. Brincadeira perigosa. Influenciador mostra animais silvestres da floresta amazônica. O norte-americano Garrett Galvin mostrou répteis e insetos em vídeos produzidos na floresta amazônica no Peru. Um desses vídeos já ultrapassou a marca de 14 milhões de visualizações em uma rede social. O sucesso de visualizações se deve ao fato de que muitos desses animais silvestres são considerados perigosos e temidos. As publicações do influenciador dividem opiniões entre os que consideram esse tipo de conteúdo uma exploração desnecessária e os que entendem que o conteúdo é uma forma de educação sobre a fauna silvestre. Interações homossexuais entre os animais pode ter uma explicação evolutiva, aponta um novo estudo.
A cópula entre animais do mesmo sexo sempre foi um enigma para a ciência, por não haver benefício claro para a reprodução ou para a sobrevivência de uma espécie. Um novo estudo divulgado pela revista científica Nature Communications começa a desvendar essas relações. No estudo foi identificada que relações homossexuais ocorrem em diversas espécies, tanto em machos quanto em fêmeas. No entanto, no caso dos machos, o estudo identificou uma peculiaridade. As relações homossexuais são mais comuns entre as espécies que praticam o adulticídio, que são conflitos violentos entre adultos que resultam em morte. O estudo sugere que a função dessas relações é uma forma de mitigar as interações violentas e permitir a sobrevivência da espécie. O estudo também demonstrou que as relações são mais comuns entre as espécies de primatas, estando presente em pelo menos 51 espécies, como lêmures, macacos, bonobos e chimpanzés. E olha só, um projeto de lei que proíbe o uso de artefatos pirotécnicos barulhentos avançou no Senado. A Comissão de Educação e Cultura aprovou o projeto de lei que proíbe o uso de fogos de artifício e artefatos pirotécnicos que produzam estampidos. De autoria do senador Randolfo Rodrigues, a proposta, além de cuidar das pessoas sensíveis aos ruídos, como os autistas, ainda protegem os animais que frequentemente se envolvem em acidentes durante a queima de fogos. O projeto segue para a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania antes de ser apreciado pelo Senado. Se aprovado e sancionado, o texto passa a valer em todo o território brasileiro. Atualmente, alguns municípios e estados, como é o caso do estado de São Paulo, já possuem uma lei que proíbe o uso desse tipo de artefato. Prefeitura de Suzano lança o Registro Geral Animal para identificação dos pets. A iniciativa pretende garantir mais controle sobre os animais e contribuir para a localização de tutores, no caso dos pets que são encontrados nas ruas. Com o Registro Geral Animal, o RGA, o munícipe vai obter uma carteirinha de identificação e um pingente com um QR Code que contém as principais informações do cão ou gato registrado. O interessado em obter o RGA dos seus animais deverá acessar o site da Prefeitura e registrar seu pedido, aguardando as instruções via e-mail. A Prefeitura afirma que adquiriu 21 mil pingentes que serão disponibilizados gratuitamente para os pets de Suzano. E agora você confere mais um quadro do Dr. Pet Responde, esclarecendo dúvidas que você pode ter em casa com seu pet. Oi, gente. Hoje eu vou falar de vermes. Existem vários tipos de verme. Tem vermes que causam aí nos animais gastroenterite, que é vômito, diarreia. Outros vermes podem causar aí alterações aí hepáticas em gatos, alterações em começo de intestino de felinos. Gato com verminose, ele pode desenvolver outras coisas também. E esses vermes, eles, na verdade, eles podem passar, muitos deles, para a gente. Então é muito importante a vermifugação. Existem 2 protocolos de vermifugação normalmente que a gente faz, um com repetição em 15 dias e o outro com repetição em 21 dias. Dependendo do tipo de verme, a gente repete essa dose de vermífugo em 15 ou 21 dias. Os vermes, eles têm um ciclo, né? E quando a gente dá a primeira dose, a gente acha que morreu todo mundo, né? Morreu? Não. O remédio de verme mata só os adultos. Eles não matam os ovinhos que vão eclodir. Eles vão nascer novamente em 15 ou 21 dias, dependendo do tipo de verme. Espero que esse assunto de vermifugação tenha ficado mais claro para vocês. E lembrando que para qualquer assunto, independente, nós estamos à disposição. Só trazer para avaliação, consulta, que a gente consegue ajudar o seu bebê. E esse foi o Boletim Pet de hoje. Você conferiu as principais notícias da causa animal que aconteceram na última semana e agora você acompanha o nosso quadro Histórias que Inspiram. Até o próximo programa.
Esses cachorrinhos comendo banana começaram a vida de uma maneira muito triste. Mas graças à ONG Paz, as coisas começaram a mudar. Eu sempre incentivei o meu filho a adotar, porque tem muito animal abandonado precisando de um lar, com muito carinho. E a gente passou aqui em frente, visitamos e achamos que é a hora, né? Uma adoção consciente. E vamos levar o Bolota hoje para casa, para ter um lar, né, Vitor? É importante adotar aqui na ONG Paz, porque os animais já vão vermifugados e com a castração agendada e vacinados, que é a primeira vacina V8, que é muito importante para a saúde deles. Que alguns cachorros são resgatados. Isso. Eles ficam sem lar. Pois é. Aí vão na doação, ninguém quer. Quer comprar, né? E eles precisam de um lar, assim como os comprados, né? É. Então, se cada um aí que estiver vendo puder adotar, fazer uma adoção consciente, vale muito a pena. O amor é muito grande. E o carinho. E o carinho.